Meu nome é Thalita, eu sou fisioterapeuta e Relações Públicas do Residencial Infinity Casa de Repouso e hoje nós trazemos um tema pertinente à vida dos idosos. Nós vamos falar sobre escaras, úlceras de pressão ou lesões por pressão. As escaras são feridas que surgem por conta da falta de movimentação. Geralmente acometem pessoas idosas e acamadas. As escaras são causadas pela pressão contínua em áreas de proeminência óssea. O que acontece? O peso se concentra naquele local. Então a pele vai afinando, vai ficando mais suscetível, à abertura de feridas e aí abre-se uma escara naquele lugar. Então as áreas que são mais acometidas são quadril, sacral, parte interna dos joelhos, essas áreas onde os ossos eles ficam mais proeminentes. No primeiro estágio da úlcera de pressão, a pele continua intacta. Apenas se observa uma pequena vermelhidão no local. No segundo estágio, já há uma perda parcial da derme, que é uma camada um pouco mais profunda da pele, e também a úlcera já está aberta. No estágio 3, o paciente já apresenta uma perda profunda da pele e também exposição do tecido adiposo. O estágio 4 é o mais grave. Nele já há uma perda bem profunda da pele e já se tem exposição de ossos, tendões e músculos. Temos também um estágio que é não classificável. Ele é coberto por uma capa preta, como se fosse uma casca de necrose, tá? Então não dá para saber a profundidade dessa ferida nem a gravidade dela. E também há uma suspeita de dano um pouco mais profundo quando tem uma descoloração mais puxada para o roxo na pele. Aí a gente desconfia que tem uma lesão um pouco mais profunda. Nenhuma sombra de dúvida, a maior causa de escaras é a falta de movimentação, porque as duas pressões se encontram. A pressão da parte interna do corpo, da proeminência óssea, e a pressão externa da descarga de peso em um só local. Isso afina a pele, diminui a circulação local e aí causa escaras. Olá, meu nome é Paloma, eu sou fisioterapeuta aqui do Residencial Infinity e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês o papel do fisioterapeuta na prevenção e no tratamento dos pacientes com escara. Nós auxiliamos a equipe de enfermagem com o posicionamento correto do paciente. Nós também podemos realizar exercícios que podem ser ativos e passivos e realizamos também massagens no local de pressão. Essas massagens, esses exercícios, eles servem para melhorar a circulação no local e assim evitar o surgimento de escaras. E assim que a escara surge, nós podemos entrar com diversas técnicas eletroterápicas. Dentro dela, nós usamos o laser, que é um equipamento de ponta nesse tipo de tratamento. Ele faz uma melhor circulação no local, ele tem uma ação anti-inflamatória e ele acelera o processo cicatricial. Então, quando nós aplicamos o laser, a ferida ela consegue fechar mais rápido. Olá, meu nome é Elaine, eu sou enfermeira do Residencial Infinity e eu vou estar falando para vocês um pouquinho como é o nosso trabalho para evitar a formação de úlceras por pressão ou as chamadas escaras e feridas que muitas vezes acontecem nos acamados. A melhor medida para a gente trabalhar para que não haja o desenvolvimento dessas escaras ou úlceras por pressão é trabalhar com a prevenção. Existem fatores internos e os fatores externos que podem estar causando formação de úlceras, E muitas vezes o que é interno está um pouco fora do nosso controle. Interno, quando eu falo, são as doenças degenerativas, são a idade avançada ou há uma diminuição de mobilidade física. Esses são alguns dos fatores internos que podem causar úlcera por pressão. Mas os fatores externos estão dentro daquilo que a gente pode controlar. E quais são eles? Os mais comuns. A mudança de decúbito, que é assim fundamental
para que o nosso paciente não tenha formação das escaras. Então, mudança a cada 2 horas ou sempre que for possível, um reposicionamento desse nosso paciente, porque muitas vezes a gente vê que são feitas mudanças de decúbito, mas não há um reposicionamento do nosso paciente. Então, quando eu falo em reposicionamento, o braço estar no lugar adequado, a perna estar com movimentos que ele fique com pernas que não fique fazendo cisalhamento, ou seja, esfregando uma na outra. Todas essas medidas de mudança de decúbito e reposicionamento é muito importante para que não haja essa formação de escaras. A gente muitas vezes vê que o nosso paciente está acomodado no leito ou numa poltrona, mas ele tem os membros friccionando um ao outro, né? As pernas friccionando uma na outra. E isso também pode causar uma úlcera por pressão. Um outro fator muito importante é nós controlarmos a hidratação da pele, controlarmos a umidade da pele desse nosso paciente. Então, utilização de cremes, dos óleos de girassol, isso faz com que a hidratação da pele do nosso paciente seja adequada, principalmente no nosso paciente acamado. Dessa maneira, eu vou evitar a formação de fissuras que vão... essas fissuras podem se abrir e aí formar as úlceras. Então a gente tem que ficar muito atento à higiene do nosso paciente, principalmente nossos pacientes que têm incontinência, seja urinária, para que não haja ainda a proliferação de bactérias que podem desenvolver ainda, além das úlceras, infecções nos locais onde há essas úlceras e fissuras. Ficar muito atento a dermatites. As dermatites, às vezes por o calor faz com que tenha suor, as incontinências vão dar origem a dermatites. Essas dermatites, se elas tiverem presença de fungos, eu posso ter o desencadeamento de úlceras muito severas. Então é um outro olhar que nós precisamos ter com as dermatites de pele, né? O colchão adequado. O colchão adequado é muito importante, porque é nele que a pessoa passa a maior parte do tempo. Então, nós temos que ter um colchão adequado. Hoje existem inúmeros colchões. Então, o colchão ortopédico piramidal, que é o conhecido caixa de ovo, que é mais em conta, é mais acessível. Nós temos os colchões pneumáticos, que são excelentes, porque conforme ele vai sendo insuflado, ele vai se adequando ao corpo do nosso paciente, ao peso, ao formato que ele tem naquela cama. E também temos o colchão de água ou gel. Então, o colchão também é muito importante para que a gente tenha uma prevenção para não desenvolver a úlcera de pressão ou as escaras nos nossos pacientes acamados. Ok? Aqui no Residencial Infinity, dispomos de profissionais capacitados e amplos recursos para o tratamento de escaras. Nos consulte!